Você sabia que nem todo contrato pode ser prorrogado automaticamente? E que aceitar uma prorrogação sem atenção pode gerar multas e até penalidades? No episódio de hoje, a gente vai entender como funcionam as prorrogações automáticas, direito de reivindicá-las e o que pode acontecer se o contrato for prorrogado sem base legal. E para falar sobre este tema, além de tudo que está aparecendo aí na tela para vocês, ela que é assessora jurídica no Superior Tribunal Militar, mestre em Direito Público, professora, palestrante e colunista do portal Solicita. É isso aí mesmo que você ouviu, com mais de 22 anos no serviço público. E esse aqui sou eu que vou adicionar, além de ser uma simpatia. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Mainara Teles. Que alegria ser convidada para esse quadro tão esclarecedor que é o Boletim Diário. Desde já, Ricardo, eu te agradeço pela confiança no nosso trabalho. Professor, eu que agradeço também em nome de toda a família Forsetti, e eu quero colocar aqui talvez minha primeira observação, porque tudo isso que apareceu na tela, o que eu falei ainda sobra tempo para ela ser doutoranda em Direito Constitucional. Eu não sei como, então muito obrigado mais uma vez aí, professora, por aceitar o nosso convite. Então eu quero aproveitar o seu tempo, a sua disponibilidade e já fazer aí a primeira pergunta, né, professora? Para contextualizar aí, vamos falar sobre o que é o tema prorrogação automática de contratos, direitos do fornecedor e riscos de penalidades. Por favor, o espaço é todo seu. Ricardo, nosso tema hoje é dos bons, porque o assunto, além dele ser muito interessante, é por demais esclarecedor para os fornecedores que são interessados em contratar com a administração pública. Para deixar tudo bem levezinho, bem explicadinho, primeiro eu vou dizer o seguinte: na administração pública, nós temos os contratos de prestação de serviços contínuos e os contratos por escopo. Pois bem, contratos de prestação de serviços e bens que podem envolver fornecimento de bens e serviços contínuos são aqueles que têm por objeto uma prestação de serviços terceirizados para a administração e que, às vezes, essa obrigação vem junto com também o dever de fornecimento dos insumos. Por que esses são chamados contratos contínuos? Porque eles estão diretamente relacionados com as necessidades permanentes da administração pública. Ou seja, são serviços que a administração pública sempre vai precisar, por isso que são serviços contínuos. Aí nós vamos dar os exemplos clássicos, os serviços de limpeza e de vigilância. Agora, por outro lado, ainda contextualizando para responder a tua pergunta, os contratos por escopo são aqueles contratos que têm por objetivo a realização de um resultado específico dentro de um prazo determinado. Ou seja, no contrato por escopo, o objeto daquele contrato não é uma necessidade permanente da administração pública. Vamos aqui dar um exemplo: o desenvolvimento de um sistema de automação estruturante de processos. Não é sempre, não é, aquela necessidade não é contínua. Terminou aquela missão, pronto, não vai ter não, aquela necessidade não vai ser renovável sempre para a administração. Por isso que a gente chama contrato por escopo, porque quando o seu objeto ou serviço for concluído, o contrato se extinguirá naturalmente. Professora, eu tenho certeza que eu já vou pedir para quem está acompanhando aqui, ó, se prepara porque vem aula, eu já percebi, a gente já sabe aqui pelo começo, então eu vou pedir encarecidamente, não deixe de seguir a professora também, está aparecendo aqui embaixo. Talvez você não percebeu, mas nós temos 2 perfis aqui embaixo e a professora distribui muito conteúdo, além deste aqui que nós estamos tratando. E, professora, eu quero aproveitar aqui a sua agenda já para mandar uma pergunta, já que você falou com o fornecedor. Essa é uma dúvida recorrente aí, né? Muitos fornecedores
acham que quando um contrato aí de prestação de serviço ele é renovado todo ano, né? Essa prorrogação acontece automaticamente. Isso é verdade? Ou como, né? Como funciona esse processo de verdade aí, professora? Por favor. Agora sim, Ricardo. Agora nós vamos entrar aqui no coração da nossa conversa. Prestem atenção. É preciso vocês, fornecedores, fiquem esclarecidos que nos contratos de serviços contínuos não há que se falar em prorrogação automática. Eu digo automática no sentido de ocorrer por inércia. Terminou, vai ser prorrogado automaticamente, né? Não, porque a prorrogação depende da aceitação formal da empresa em continuar a execução. Então, as boas práticas da administração indicam que cerca de 90 dias antes do término daquela contratação, a empresa ali vai ser consultada se tem interesse em continuar com aquela contratação. Se a empresa tem o objetivo de continuar, quer continuar contratando com a administração, e a maioria das empresas querem ter essa segurança de continuar aquela contratação, ela deve ficar atenta ao seguinte: para aquela empresa, já que não é um direito, a prorrogação não é automática e não é um direito da empresa, ela tem que demonstrar que seus preços ainda continuam vantajosos para a administração, porque isso vai ser objeto de análise pela assessoria jurídica e pela equipe técnica no momento dessa renovação. Então, a empresa deve manter os preços vantajosos e, claro, resguardar, pedir o seu direito de repactuação. Não é porque tem que manter o preço vantajoso que não vai exercer o seu direito de repactuação. Entendeu? Então, assim, a empresa ela deve continuar mantendo as mesmas condições de habilitação e de regularidade fiscal do início daquela contratação. Porque, às vezes, a empresa contrata, e aí as certidões estão vencidas, esquece da regularidade fiscal. E isso vai ser objeto de análise novamente pela administração, além da necessidade de demonstrar que está prestando um bom serviço para a administração, porque ali o fiscal vai analisar todos esses aspectos no momento da prorrogação. Professora, eu já avisei o pessoal aí, é aula, então não deixe de seguir a professora. Tá aparecendo aqui embaixo. Você tá gostando do tema? Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Professora, todo mundo tem pelo menos uns 2 grupos de licitação, isso é normal, né? O pessoal sempre tem aí os grupos do WhatsApp aí referente ao tema licitação. Compartilha lá esse vídeo. Principalmente, ó, sabe aquele fornecedor que te dá trabalho? Você, gestor, ó, manda lá para ele, copia esse pessoal para que eles possam distribuir todo este conteúdo aí. E, professor, ó, uma dúvida que aqui é recorrente, praticamente toda semana entra isso aí. Com a nova lei 14.133, a gente fala assim, contratos de até 5 anos aí, né? Mas o fornecedor, ele tem aquela dúvida, né? Isso é uma garantia de que eu vou ter esse contrato por 5 anos? Você poderia esclarecer isso, professora, por favor? Olha, isso é muito interessante também. Olha, que o tema de hoje é quente, viu? Então, só fechando ali, você, fornecedor, antes de eu responder essa pergunta, prorrogação não é um direito seu, é uma decisão da administração condicionada ao cumprimento das exigências contratuais e legais. Por isso, você tem que ficar atento a essas questões que eu disse e manter a contratação em dia, as certidões em dias, prestar bom serviço, manter o preço vantajoso para a administração, tá certo? Agora vamos à segunda pergunta de milhões do Ricardo, que, por sinal, é ótima, porque a 14.133 trouxe essa novidade de administração celebrar contratos plurianuais de serviços contínuos. Esses contratos, eles já podem diretamente ser assinados com prazo de 5 anos. Então, ganhou a licitação, o contrato já vai ser fechado ali por 5 anos, que pode ser renovado por mais 10 anos. E aí o fornecedor, estou tranquilo, vou ficar aqui 5 anos com a administração,
se Deus quiser, vai ser renovado por 10 anos, mas não é bem assim, não. Porque mesmo que esse contrato tenha sido firmado por 5 anos, não há um direito adquirido à prorrogação automática ou à manutenção do vínculo por todo esse período de 5 anos. Porque a empresa precisa continuar atendendo aos requisitos que nós já falamos anteriormente. Regularidade fiscal e jurídica, execução satisfatória dos serviços, que vai ser atestada pelo fiscal, manutenção das condições econômicas vantajosas para a administração, preço ali compatível com o mercado, pessoal. Porque nesses contratos plurianuais, a lei de licitações, ela deixou uma pegadinha que vai ser alvo ainda de muita polêmica, a gente vai ver muita judicialização nesse caso. Porque ela dispõe que se a contratação, mesmo ela tendo sido fechada ali por 5 anos, ela não estiver mais sendo vantajosa para a administração, ou se a administração não tiver orçamento suficiente, ela pode extinguir aquela contratação sem ônus. Então, o fornecedor está ali, estou tranquilo por 5 anos, e ali no aniversário do contrato, assinei por 5 anos, estou tranquilo. E ali vem no aniversário do contrato, a administração, não é mais vantajoso para a gente não tem mais interesse em prorrogar. E aí? Eu acho que essa espécie de prerrogativa, não é propriamente uma prerrogativa, mas para mim é uma espécie de prerrogativa que a administração tem de fechar um contrato por 5 anos e se demonstrar que não está vantajosa ou que não tem mais orçamento para a administração, ela extinguir sem ônus, eu acho um pouco perigosa pelo seguinte, Ricardo. Olha só. O vantajoso é um conceito muito subjetivo. Se a administração não fixa critérios claros, há para o fornecedor uma grande insegurança jurídica. Porque, convenhamos, ao fechar um contrato de 5 anos com a administração, o fornecedor ele vai diluir aquele investimento para, ao longo desses 5 anos, ter lucro. Então, assim, eu vou investir, mas então não vou lucrar nem no primeiro, nem no segundo, eu vou diluir ali. No terceiro ano é que eu vou começar a lucrar. E a administração chega e não tem interesse, diz que não tem interesse em prorrogar aquele contrato porque não é mais vantajoso. Então, essa ausência de vantajosidade, acredito que tem que estar muito bem fundamentada pela administração, sob pena de uma judicialização do fornecedor, porque ele vai dizer o porquê que não é vantajoso, quais foram os critérios objetivos, e eu tenho o direito, e ele vai querer exercer o direito de defesa para comprovar que tal contratação era vantajosa, né? Que ele quer provar que é vantajosa. Então, assim, isso vai dar muito pano para manga. E até o professor Marçal fala que esse artigo é inconstitucional. E, ademais, eu acredito que se a administração chega e diz que falta orçamento, também merece atenção. Não vou prorrogar porque falta orçamento. Olha só, se a administração, ela mesma, optou por um contrato plurianual, presume-se que ela tenha feito, no mínimo, ali um planejamento orçamentário, né? E essa ruptura antecipada, por ausência de crédito, com certeza vai causar prejuízo ao fornecedor, que, mais uma vez, normalmente dilui seus investimentos ao longo dos anos, para poder obter lucro a longo prazo. Por isso, minha gente, você fornecedor, que celebra contrato plurianual com a administração, tem que acompanhar de pertinho a execução orçamentária do contrato, manter registros documentais, estar preparado para se defender da sua posição caso haja uma extinção ali antecipada sem justificativas sólidas. Então, junta direitinho, presta seu serviço direitinho, documenta tudo, para que, se houver essa afirmação de ausência da vantajosidade, você possa comprovar que o seu serviço está, sim, sendo prestado a contento.
Professor, eu estou pensando aqui, quando eu comecei a participar de licitações, eu acho que eu comecei na época errada, porque eu não encontrava vídeos como esse aqui, ó, a professora Mainara Teles dando dicas para você, fornecedor, é que muitas empresas aprenderam isso daí da pior forma, né? Sentindo ali na pele, aí a professora está trazendo aí para você, ó, de maneira gratuita. Então, o mínimo que você pode fazer é seguir também, eu não sou bobo nem nada, né? Vou aproveitar a rede da professora, siga a Forset aí, ó, @licitaforset. Talvez você tá vindo aí pela rede da professora. Nós temos aí mais de 800 vídeos, assim como este. Mainara, então aproveitando aqui, você mencionou, né, nos contratos por escopo, a prorrogação ela é automática quando o serviço ele ainda não foi concluído, né? Na Isso. prática, o que o fornecedor precisa fazer para não acabar sendo penalizado por atraso? Por favor, professor. Vocês lembram que a gente falou do contrato por escopo, né? Que, como já sabemos, é um produto, é um contrato ou um serviço que tem que ser prestado, fornecido dentro de um objetivo estabelecido. Então, é aquele contrato que terminou a missão, beleza, não é um serviço ou um fornecimento que a administração necessita continuamente, né? Então, em regra, nos contratos por escopo, o prazo de vigência ele vai ser automaticamente prorrogado quando o objeto ou o serviço não for concluído no período que foi ali firmado no contrato. Aí o fornecedor pode pensar assim: ah, é contrato por escopo. Se a gente não cumprir o prazo, a lei fala que prorroga automaticamente, mas o que a lei não fala é o seguinte: mesmo que o contrato por escopo ele seja prorrogável automaticamente, isso não significa tranquilidade para você, fornecedor. Porque se a conclusão dessa contratação decorrer de culpa sua, se o atraso for seu, você pode ser constituído em mora e aí serão aplicadas as sanções administrativas. Você pode tomar uma multa por isso. Inclusive, pode a administração, segundo ali um dos parágrafos do artigo 111, pode até a administração optar pela extinção desse contrato. Então, fica ligado, se o contrato é por escopo, a despeito dessa prorrogação ser automática, se ela não for justificada, claro que imprevistos acontecem, mas na administração pública eu falo, pode tudo, desde que você justifique, essa justificativa seja verdadeira. Então, se o atraso acontecer e se ele não for justificado pelo fornecedor, ele estará sujeito às penalidades e também pode correr até o risco de ter esse contrato rescindido unilateralmente. Então, muita atenção aí, fornecedor, por isso. Não é porque o contrato é por escopo que você vai deixar a coisa correr solta, não. Sensacional, professor. E ó, para finalizar, porque o tempo não está me ajudando, mas o tema ele é sensacional. E eu vejo, professora, que tem muitos fornecedores, eles geralmente vivem na farmácia aí, tendo bastante dor de cabeça aí, né? Então, quais são os principais cuidados que ele deve ter ao cuidar, né, da renovação dos seus contratos? O que ele precisa prestar atenção aí? Por favor, professora. Ricardo, muito obrigada por esse tempo. Então, fornecedor, você que quer fazer tudo direitinho, continuar seu contrato com a administração, espero que ela esteja te pagando rapidinho. Aqui na administração pública federal a gente paga direitinho, viu? Então, se você quer continuar, quer que seu contrato seja prorrogado, mantenha sua regularidade jurídica e fiscal em dias. Preste seu serviço com qualidade, porque essa execução contratual deve ser satisfatória e o fiscal de contrato está ali em você, acompanhando o desempenho da tua empresa, e isso também vai ser levado em conta no momento de decidir a prorrogação. Mantenha seus preços vantajosos para a administração, os preços de acordo com o mercado, né? Porque a manutenção do contrato também depende que esses preços continuem vantajosos para o órgão público, respeitando, claro, o seu direito de repactuação de reequilíbrio econômico-financeiro quando cabível. Cumpra rigorosamente seus prazos contratuais, especialmente nos contratos por escopo. Se houver atraso, justifique adequadamente, porque embora
como a gente falou agora, a prorrogação do prazo seja automática nos contratos por escopo, nesses casos, o contratado pode ser penalizado se o atraso decorrer de culpa sua. E mais, acompanhe o orçamento e as condições econômicas. Nos contratos plurianuais, é muito importante acompanhar a execução orçamentária, documente situações que possam dar problema ali, dizer que a administração alegar que houve impacto ali na vantajosidade daquela prestação de serviço. Evite surpresas para o caso de uma extinção antecipada, porque se você faz um contrato ali de 5 anos, geralmente você dilui seu lucro ali naquele tempo, e você não quer ser pego de surpresa com a extinção sem ônus sobre a afirmação de ausência de vantajosidade pela administração. Faz tudo direitinho que vai dar certo. Faltou falar uma coisinha aí, professora, também. Precisa te seguir lá no Instagram. Gente, ó. Segue, ajuda a gente. Exatamente. Em pouco tempo, olha quantas dicas ela trouxe para você. E se eventualmente você não estava ligado aí, ela falou até sobre pagamento. Olha que dica que ela deu aí, tá vendo? Na esfera federal, ela mostrou ali, ó, pagamento em dia. Talvez você está perdendo tempo aí, olha, as oportunidades. Talvez não são aí no regional. Se atente, ó, tem licitação para todo mundo. Eu amei aí a forma como você colocou. Mainara, você tenho certeza que essa é a primeira de várias vezes que você vai participar aqui no nosso quadro. Então eu quero agradecer em nome de toda a família Forset o seu tempo, a sua disponibilidade, o tema que você trouxe, ajudou tanto o gestor público como o fornecedor também. Então, com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora. Até a próxima, porque licitação também pode ser leve e divertido. Exatamente.